Todos. A ideia da gente fazer a coletiva era a gente falar um pouco sobre a lei que trata da transação tributária. A gente tem um uso muito grande hoje com relação a ela, sobre o possível perdão de dívidas, e não é isso que trata a lei de transação tributária. Nós já temos na União, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e em mais de 15 estados no Brasil, leis que tratam sobre transação tributária. E a ideia é que nós tenhamos a possibilidade de recuperar créditos de difícil recuperação e irrecuperáveis. Nós fazemos, portanto, uma análise de risco fiscal, tratamos a forma de recuperação das empresas de difícil recuperação ou irrecuperável. E nós temos um exemplo muito bom aqui no estado de Rondônia. A nossa CAERD teve uma transação tributária feita com a União, onde havia uma dívida de mais ou menos R$1 bilhão e que a transação foi feita com a redução de juros e multa, passando, portanto, a pagar o principal mais uma pequena parcela e ficamos em 300 milhões mais ou menos parcelados. Qual é a ideia da lei de transação tributária? Primeiro ponto, não há perdão de dívida principal, não há perdão de atualização desses valores, esses valores são atualizados e serão pagos, mas nós temos sim uma análise relacionada à qualidade dos créditos que serão recuperados pela Fazenda. Portanto, nós tratamos na lei e vamos tratar nas regulamentações sobre créditos recuperáveis, que são aqueles créditos devidos por empresas com saúde fiscal, ou seja, empresas que realmente não têm dificuldade financeira, mas nós temos dois créditos que são os créditos de difícil recuperação e irrecuperáveis. Nós podemos dar como exemplo empresas em recuperação judicial ou empresas que já estão falidas. O nosso Código Civil diz que um dos papéis das empresas é a sua função social, que é gerar emprego e renda. Então, o governo do estado tem sim uma preocupação na recuperação dessas empresas, para que elas possam estar em funcionamento, permitindo o pleno emprego aqui no estado. Nós somos o segundo estado com o menor índice de desemprego do Brasil, queremos continuar com isso. E a lei de transação tributária traz a possibilidade de nós analisarmos essas empresas de difícil recuperação e irrecuperável para que possam voltar ao mercado, trabalhando, gerando emprego, gerando renda, permitindo que o estado de Rondônia se desenvolva. Com relação a empresas recuperáveis, a lei de transação tributária ela traz apenas a permissão de parcelamentos. Nós não temos previsão de descontos nem de anistia de juros e multas para empresas recuperáveis. Entretanto, nós temos uma possibilidade em que essas empresas, embora estejam classificadas como créditos recuperáveis, poderão participar de uma transação tributária, que é o que a gente chama de transação tributária de contencioso tributário, onde há disseminada discussão jurídica. O que é que isso significa, Tiago? Significa que nós vamos ter algumas ações judiciais, seja de execução fiscal, seja do contencioso tributário, que a gente discute teses jurídicas. A Fazenda fala que é para pagar, o contribuinte fala que não é para pagar. Nesse tipo de caso, nós fazemos uma análise de risco jurídico. Se nós observarmos que há algumas teses que nós não temos garantia ou certeza que vamos vencer, nós lançaremos um edital para que empresas que discutem essas teses com a Fazenda Pública venham até nós para transacionar. Neste tipo de transação, é valoroso que seja dito que não há uma garantia, ou melhor, não há uma confissão de que a minha tese, como fazendo ou a tese do contribuinte, é a certa ou errada. Nós, na verdade, entramos num acordo dizendo o seguinte: olha, nós não temos certeza se vamos ganhar, nem vocês têm também essa certeza. Vamos entrar no acordo, eu abro mão de parte do que eu tenho direito, você também abre mão de parte do que tem direito. Transacionamos e assim resolvemos a lide. Portanto, a lei de transação tributária, primeiro ponto, não trata de renúncia de receita, não trata de perdão bilionário de empresas, trata sim de uma solução permanente de recuperação fiscal para a Fazenda e uma solução permanente de recuperação de empresários que estão com dificuldades em manter os seus negócios, que para nós, no Estado, é importante que essas empresas continuem abertas, de novo, gerando emprego e renda e desenvolvimento do Estado. Era isso que eu gostaria de esclarecer neste primeiro momento com relação à lei de transação. Não sei se o secretário Luiz quer falar mais alguma coisa, seria importante, né, Luiz? Sim. Fica à vontade, por favor. Bom, a doutora Alencar expôs, né, com muita clareza, né, o que é a transação tributária,
esse é um instituto que interessa muito aos contribuintes de Rondônia e ao governo do Estado de Rondônia. A administração tributária do Estado conta agora com esse instrumento para que nós possamos trazer empresas que tenham dívidas nessa situação que o doutor Alencar explicou para a regularidade, porque isso garante que as empresas continuem investindo, expandindo seus negócios, gerando emprego e gerando tributos também. Então é um instrumento muito importante, que, como já foi dito, a União e mais de 15 estados utilizam, e nós passaremos a contar com esse instrumento também, que é um instrumento permanente. Lembrando que a gente já conta, anualmente, o governo do estado vem editando desde 2019 o seu programa de recuperação de crédito da Fazenda Pública Estadual, o REFAZ, que é direcionado para empresas com débitos até 200 milhões de reais, em algumas edições até valores menores, e no REFAZ já existe uma possibilidade também de redução de juros e multas até 95%. É uma outra modalidade, mas para lembrar que existe esse tratamento diferenciado para a recuperação de empresas que podem ser recuperadas dentro da nossa legislação já há muito tempo. E esse novo instrumento agora que o Estado passa a contar, ele vai ser fundamental para que nós possamos gerir a economia do Estado com a menor mortalidade possível de empresas, garantindo que a gente tenha um ambiente favorável ao crescimento econômico, que ao fim e ao cabo é o objetivo da gestão tributária, da gestão de débitos com os contribuintes. Então, Rondônia passa a ter esse moderno instrumento, a gente espera que isso seja bem compreendido pela sociedade e ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que seja necessário. Senhores, perguntas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, a gente queria saber, foi citada a CAERD, como todos sabem, a gente queria saber que outras empresas estão envolvidas nessa questão aí, dessa transação tributária. Vocês podem dizer para a gente? A gente faz uma análise, como eu falei, de risco pré-tributário. A título de exemplo, a gente tem hoje diversas discussões judiciais hoje sobre hidrelétricas em Rondônia. Por isso que a gente vem ouvindo muito falar sobre Energisa, mas nós temos discussões judiciais de teses jurídicas, tanto com a Energisa quanto com o Santo Antônio, mas nós também temos outras empresas, como Gonçalves, que é uma empresa que está falida, a gente sabe disso, que a depender da análise relacionada à questão tributária, nós podemos também trazer para fins de recuperação. Então, o cenário econômico é quem vai dizer quem vai participar ou não da transação tributária. Para nós, Estado de Rondônia, a ideia que a gente tem hoje, um mecanismo extremamente moderno, como eu já falei, começou com a União Federal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nós temos hoje mais de 15 estados que aplicam isso. Deixo aqui para a imprensa poder pesquisar um pouco sobre o Acordo Paulista, que foi inclusive vencedor do Prêmio Novário do Conselho Nacional de Justiça, lá em São Paulo. O Quinta Goiás, lá com o governador Caiado, que também trata da lei de transação tributária. Temos aqui no Mato Grosso também a mesma lei, Pernambuco com a Raquel Lira, e agora o governador Coronel Marcos Rocha traz, portanto, essa modernização fiscal para o Estado. Então, em termos de empresas, todas as empresas que passam por dificuldade econômica, a depender da situação, poderão fazer a transação individual. E a transação por adesão à tese jurídica, nós estamos na Procuradoria-Geral do Estado fazendo a gestão de todas as teses tributárias que nós temos em discussão com os contribuintes, para poder lançar o edital de acordo com as teses que nós entendemos que são frágeis ou fragilizadas na discussão com o contribuinte. Então, a gente não tem como dizer especificamente quais empresas vão participar, porque elas vão olhar o edital e vão dizer se querem ou não participar de acordo com as teses jurídicas que vão ser lançadas lá e com os termos do acordo. Mas que a gente sabe hoje que é um dos mecanismos mais modernos, a gente não tem dúvida. Para dar apenas um ponto aditivo ao nosso diálogo, até a nossa conversa, o Tribunal de Contas da União fez uma avaliação sobre a transação tributária do governo federal. E nós conseguimos verificar que em 2024 a transação tributária levou para a União mais de 48 bilhões de reais em recuperação fiscal. A nossa ideia, portanto, com a lei de transação tributária, é permitir, como o secretário Luiz trouxe, que a gente dê saúde a esses empresários que estão em dificuldade e, logicamente, que para nós é importante que esses recursos entrem para a gente poder implementar políticas públicas e ampliar a saúde, a educação, segurança pública, assistência social, agricultura e tantas outras políticas públicas importantes para a sociedade de Rondônia.